Fala turma, tamo juntos. Uma das questões que os alunos se preocupam bastante é escolher o livro, né? Hoje em dia a gente não tem muito tempo para ler tudo que poderia ser lido, então a escolha, né, da doutrina mais adequada para a disciplina de introdução ao estudo do direito se torna uma escolha importante. E são tantas opções no mercado, né? São tantas opções. Alguns livros são muito bons, outros são muito ruins. Alguns livros são muito bons em uma parte, mas não são tão boas em outra, né? Outros são melhores naquela parte, mas não são tão bons assim naquela outra. Então é difícil ter um livro assim que seja assim, ó, esse aqui é o livro, né, melhor de todos. A gente tem a nossa preferência, claro, mas a gente sabe também que a linguagem ela precisa ser adequada para o pessoal que está começando a faculdade de Direito, né, de cada época. E tem alguns livros que eu não trouxe aqui, eu não encontrei, a minha biblioteca aqui ela é grandinha, é bagunçada, mas já vou dizer, pessoal, que um dos livros mais interessantes de introdução ao estudo do direito é o livro do Luiz Alberto Vará. São 3 volumes, ou 2 volumes, 3 volumes, que se chama Introdução Crítica ao Direito, tá? É um livro realmente assim, um dos mais interessantes. Mas a linguagem talvez não seja assim tão adequada para o pessoal que está no primeiro ano da faculdade de Direito, né? É um livro um pouquinho mais avançado, tá? Um outro livro que eu não trouxe aqui, mas que também eu julgo que é um livro bem interessante para a introdução ao estudo do direito, é o livro do Miguel Reale, que se chama Primeiras Linhas do Direito, acho que é uma coisa assim, né? Eu também não encontrei esse livro, deve estar em algum lugar espalhado aí fora do lugar, mas é alguma coisa tipo Primeiras Linhas do Direito, ou Primeiras Linhas de Introdução ao Estudo do Direito, uma coisa assim, que dá para ver que é uma transcrição das aulas do Miguel Reale, lá na USP, e acho que os alunos mesmo, né, fizeram a transcrição, e aí é uma linguagem muito didática, muito clara, assertiva, né? Esse é um livro que a gente recomenda também para os nossos alunos, tá? Mas existem outros, galera, falando em linguagem, né? O pessoal gosta muito da Maria Helena Diniz, cuja linguagem é uma das mais aprovadas assim pelos alunos da graduação. A crítica que fazem a Maria Helena Diniz são as notas de rodapé. É só não ler as notas de rodapé, né? As notas de rodapé, elas são numéricas, então passa reto, se for o caso, tá? E realmente é um livro muito bom, o da Maria Helena Diniz. Mas o livro dela chamado Compêndio, né, de Introdução às Ciências do Direito, ele começa com a questão da natureza epistemológica da introdução, então tem toda uma discussão ligada aqui à teoria da ciência, à filosofia da linguagem e tal, né, que isso aqui, galera, pro pessoal do primeiro ano é um pouco pesado, tá? Mas aí, ó, a partir do capítulo 3, que são os conceitos jurídicos fundamentais, pronto, aí é o terreno que todo mundo navega fácil, né? Tem as explicações, os conceitos são bem colocados, enfim, né? Com técnica, com precisão conceitual. Então, esse livro aqui é um livro que a gente recomenda. Agora, esse livro aqui, ó, é mais interessante ainda. É da Maria Helena Diniz também, que é a Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro Interpretada. Talvez tenha uma nova edição, né, que mudou o nome dessa lei. Mas aqui a parte tipo assim da integração das lacunas, da solução das antinomias, das fontes do direito, da atividade legislativa, esse livro aqui é muito mais avançado do que esse, tá? Então esse aqui ele é meio que um resumão, assim, né? Introdução. E esse aqui ele é bem mais avançado. Então eu gosto, né, de passar para os nossos alunos esse livro aqui quando a gente vai estudar essa parte das antinomias, da integração das lacunas e essas questões da técnica jurídica. Galera, outro livro que é bem didático, tá? É esse aqui do Paulo Nader. Nossa, tem uma edição aqui super velha, né? Paulo Nader, se não me engano, ele é um juiz, ou talvez seja só um juiz aposentado hoje, não sei. É um livro já bastante antigo, bastante lido, né, no Brasil. E assim, ó, é um livrinho, tipo, né, bonzinho em tudo, né, não avança muito nas coisas, tem uma concepção assim mais anos 90, né, do direito, tá? Então tem algumas faltas, né, de uma discussão mais contemporânea aqui, de concepções pós-positivistas, regras e princípios, uma dimensão assim mais atual, né, da problemática jurídica, tá? Mas ele, né, dá conta também dos conceitos jurídicos principais, tá?
E quando esses livros, em geral, quando eles entram na parte filosófica, eles dão umas tropeçadas feias, tá? Porque a galera, tipo assim, que é da introdução ao estudo do direito e que não tem uma formação na área filosófica, né? Tem uma certa dificuldade. Então tu vê que o pessoal vai para a filosofia usando a mesma linguagem que usa na dogmática. E aí, meus caros, isso não dá muito certo, né? É o que acontece, por exemplo, com esse aqui, ó. Paulo Hamilton Siqueira Júnior, Teoria do Direito. Também é um livro de introdução ao estudo do direito, tá? Ele botou um nome diferente aqui, talvez para chamar atenção, né? Mas é um livro de introdução. E também é um livro assim muito bom na parte assim da dogmática jurídica, certo? Então ele fala também da teoria da norma, fontes do direito, a dogmática hermenêutica, e aí vem a zetética, que é um termo do Tércio Sampaio Ferraz Júnior, né? Só que quando entra na sociologia do direito e na filosofia do direito, aí ele se torna um livrinho assim meio fraco, tá? A parte da filosofia e da sociologia do direito, ela é bem assim superficial, certo? E tem temáticas aqui, né, que enfim, são temáticas que sequer fazem parte, assim, né, daquele acordo que existe entre os juristas, né, do que seria uma matéria de introdução ao estudo do direito. Porque é muito mais do que isso, né? Então dá a impressão que o livro está falando aqui de toda a filosofia, né, do direito, e não. É uma parte assim bem pequenininha, né? E tu vê que as discussões entre direito e moral, direito e justiça, elas são discussões assim tipo do século XX, né? Não tem uma questão mais ligada às discussões contemporâneas, tá? Enfim, né? Ó, todos os autores aqui, ó. Pearson, Kantorowicz, Cossio, Kelsen, né? É século XX. E alguns do século XIX. Mas legal, tá? Também na parte da dogmática é um livrinho também que é bem interessante. Turma, esse aqui, ó, do Alisson Mascaro, Introdução ao Estudo do Direito também, esse aqui é um livro que tem uma visão mais crítica, e estou falando de crítica no sentido técnico da expressão, aquela veia mais marxista, né? Aquela análise do materialismo histórico. Então, aqui, pessoal, é uma introdução ao estudo do direito diferente, tá? Então, olha, já começa assim, ó, o direito como fenômeno histórico, né? Só faltou dizer assim, histórico-dialético, certo? Então, é uma visão aqui, de assim, que também tem todos os conteúdos, né, da introdução ao estudo do direito, tá? Mas é um tipo de pensamento voltado, portanto, bem diferente da Marilena Diniz, dos outros, né? Há uma concepção crítica, escola de Frankfurt, né? Marxista, materialista histórica do direito, tá? Olhando os títulos aqui, isso não parece muito, mas se você observar aqui, tipo, a linguagem, né, do Alisson Mascaro, você já tem essa compreensão. Olha só a primeira frase, ó. Quando se vê uma mãe bater com violência em seu filho, disse que isso não é direito. Quando se surpreende um ladrão em pleno furto, fala-se que ele está agindo contra as leis. Quando se assalta um banco, também se diz que não se está agindo em conformidade com o direito. Mas também para muitos a atividade bancária de emprestar a juros não é considerada correta. Essa analogia do Bertolt Brecht, né? Podia ter citado aqui, né, Alisson? Tudo bem. É Bertolt Brecht que fala isso. E para alguns outros, fundar um banco é um ato de muito mais roubo do que assaltar um banco. É, Bertolt Brecht. Mas não fez a citação, tá bom? Não é justo para alguns que um mendigo roube o pão, mas não é justo para muitos outros que o mendigo não tenha um pão. Perceberam? Perceberam como é uma leitura mais crítica, né? Então esse aqui é um livro também muito interessante, né? Dentro dessa linha de uma leitura mais crítica. Agora, pessoal, Tércio Sampaio Ferraz Júnior, esse livro aqui é muito bom, só que ele é muito avançado, tá? Eu já tive a experiência na graduação com esse livro e a galera tem muita dificuldade de compreender e acompanhar o raciocínio. Porque o Tércio, turma, ele é um livro de introdução ao estudo do direito, sim, mas o Tércio, ele está trabalhando a noção de direito numa visão mais lumaniana, sabe? Niklas Luhmann. A positividade do direito não está na norma, está na decisão. E talvez o Tércio, nas suas aulas, ele explique isso melhor, mas no livro não é muito bem explicado. Então nós que conhecemos essa teoria, para nós tudo faz sentido, sabe? Mas a gente tem percebido que os nossos alunos da graduação, quando eles começam a ler esse livro aqui, eles têm dificuldade de entender, porque é uma literatura mais avançada, tá? Pressupõe alguns conhecimentos, né,
que a galera não tem, assim, quando chega no primeiro ano da faculdade. Então, se esse aqui, ó, é um livro com uma veia mais marxista, crítica, tá? Do Tércio é uma veia mais sistêmica, uma veia mais ligada à teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann. Não a fase da autopoiese, né, que é a fase mais atual, mas aquela fase do Luhmann da sociologia do direito, da legitimação pelo procedimento e também pela função social da dogmática jurídica, que inclusive foi Tércio Sampaio Ferraz Júnior que fez a tradução desses livros, né, para a língua portuguesa. Não de todos, né, mas acho que foi a legitimação pelo procedimento, acho que foi a tradução do Tércio Sampaio Ferraz Júnior, tá? Mas olha só, técnica, decisão, dominação, né? Então, isso aqui é bem a questão luhmanniana, assim, tá? Então, cara, esse é um dos livros que eu acho assim mais avançados, mas a gente sabe que para os alunos da graduação, esse livro ele pode ser um pouco assustador, assim, porque ele já pressupõe uma certa compreensão das coisas que a galera do primeiro ano ainda não tem. Então, o ideal seria começar com um livrinho assim daqueles bem assim, como posso dizer assim, bem de introdução mesmo, né? Tipo Marilena Diniz, Paulo Nader, ou primeiras linhas do Miguel Reale, e aí depois faz uma leitura complementar, né, disso aqui, ó, que esse aqui, galera, é super avançado, assim, tá? Bem interessante, ok? Muito bem. E volto a dizer, Luiz Alberto Vará, não tem o livro aqui, está em algum lugar especial aqui da minha casa, né? Introdução Crítica ao Estudo do Direito. Galera, esse livro aí é fantástico também. Uma leitura kelseniana rigorosa, né? Uma leitura realmente assim muito inteligente, tá? Qual livro escolher então, pessoal? Cara, tem que fazer o teste. Faz o teste, vê qual linguagem que você gosta mais, né? Veja qual estilo, né, de escrita lhe parece ser mais adequada, tá? Nenhum livro é 100% bom ou bom em todos os lugares. É como eu disse, né? Tipo, a Marilena Diniz, na parte das antinomias, ela é uma das melhores, né? Na parte do processo legislativo. Cara, ó, esse livro aqui, ó, né, ele não é de introdução, esse livro aqui é uma explicação mais aprofundada de um capítulo só desse livro aqui, que é o capítulo da técnica jurídica, né? Então, é assim que a gente vai fazendo as leituras. A gente faz uma leitura, primeiro, numa aproximação mais simples, né? Mais fácil, mais acessível, e depois vai evoluindo, tá? Para livros mais aprofundados, tá? Falando em livros mais aprofundados, turma, depois que vocês leem esses livros, assim, né, de introdução ao estudo do direito, aí vocês podem passar por um segundo patamar, né? Vocês podem pegar, por exemplo, o Sistema de Ciência Positiva do Pontes e Miranda. Cara, top, assim, ó. Pensa na introdução ao estudo do direito, né? Ou leiam o prefácio do Tratado de Direito Privado do Pontes e Miranda. Nossa Senhora, né? É um espetáculo. Tá aqui o Sistema de Ciência Positiva, ó. Eu não vou tirar todos os volumes, tá? São 4 volumes. Ó, esse livro aqui, galera, meu, isso aqui que é a introdução ao estudo do direito. Quer dizer, é muito aprofundado para ser uma introdução, né? Mas a matéria de introdução é isso aqui. Muito embora Pontes e Miranda seja um autor, a gente vai dizer assim, tipo, do tempo de Kelsen, né? Um pouquinho mais antigo que Kelsen, tá? Outro texto agora super avançado, pessoal, é a Teoria Geral do Direito de Estado de Hans Kelsen. Também é a nossa matéria, só que também numa perspectiva muito mais avançada, muito mais aprofundada. Mas, galera, não se preocupem. Eu lembro também, quando eu estava na graduação, eu tentei ler o Teoria Geral das Normas, o Kelsen, Teoria Pura do Direito do Kelsen, na época da graduação, no primeiro ano. Cara, é muito difícil. A gente tem muita dificuldade de entender do que ele está falando, qual que é a problemática que está por trás daquilo, né? Mas é assim, pessoal, devagarinho, com o tempo, né? A gente vai se esforçando, vai praticando, né? Esse hábito de ler uma coisa que é mais exigente daquilo que a gente está acostumado, e com o tempo nosso cérebro começa a assimilar, começa a compreender, começa a ter uma compreensão assim mais global. As coisas vão se encaixando com o tempo, né? Vocês não podem ficar desesperados, tipo assim, nossa, eu tenho que ler, tenho que entender isso. Não é post de Facebook, certo? Um livro sempre é um tipo de pensamento mais bem elaborado, um pensamento mais testado historicamente. Então, você tem que pensar, galera, que não é a mesma coisa que ler blog da internet, né? Não é a mesma coisa que ler ChatGPT. Turma, um livro, ele é fruto de uma construção intelectual de muito tempo, de muita discussão,
de muitos debates acadêmicos. Então a gente tem que ler um livro sempre pensando assim, ó, esse pensamento aqui, ele está desafiando o nosso cérebro a ir um pouco além, tá? E a gente nunca consegue ir além do livro na primeira leitura, certo? Então vocês vão ver, nós mesmos, né, depois de tantos anos, tantas décadas, né, estudando essa matéria, teoria do direito, filosofia do direito, sociologia jurídica, a gente pega um livrinho desse aqui super simples, né, e dá uma lida assim, ó, cara, depois de tantos anos a gente relê e diz, nossa, olha, na época que eu li isso aqui eu não tinha percebido esse detalhe, percebe? Então, isso aqui é uma coisa que acontece. Para mostrar para vocês que a leitura, galera, não é uma coisa assim, tipo, informívera, né? Vamos lá, vamos destrinchar, vamos entender tudo. Não, a gente entende uma coisa, depois a gente volta, entende mais, né? É aos poucos que acontece a construção do conhecimento. Ela não é download, né? Ela acontece aos poucos. E a gente vai construindo esse conhecimento a partir do diálogo, né, com esses textos. E nada melhor do que ler esses caras, né, para a gente ir construindo o nosso conhecimento dessa forma assim tão interessante, né, e com uma consistência também muito maior, tá, pessoal? Então, vai na livraria, vai na biblioteca, dá uma lidinha aí um pouco num livro, um pouco no outro, vê qual linguagem que lhe parece ser mais adequada para você, e aí você vai ter uma relação muito feliz, né, com esses livros. Porque é bom ler, pessoal. A leitura desperta a imaginação, desperta a criatividade, deixa a gente com uma linguagem mais interessante. Quando a gente lê mais, a gente fala melhor, a gente escreve melhor. Leitura é tudo na área do direito, pessoal, tá bem? Valeu, galera! Espero que vocês gostem dessas dicas e se gostarem, compartilhem o vídeo com seus colegas, com seus amigos. Um abraço!